Olá, você que nos assiste aqui pela TV Legislativa. Começa aqui mais uma edição do Fala Vereador. Especialmente hoje, o programa pode ser chamado de Fala Vereadora, porque eu vou entrevistar a Silmara da Silva Miguel, eleita vereadora na eleição do dia 15 de novembro, com 1.961 votos pelo PSD. Silmara, prazer tê-la aqui conosco. Prazer é todo meu, Minosso. Que alegria poder conversar contigo nesse dia. Então, me conta um pouco da tua trajetória de vida. Você é nascida no vizinho estado do Paraná? Isso, em Pranchita, Pranchita, Paraná. Divisa já quase com a Argentina. Eu vim para Blumenau com 4 anos de idade, junto com a minha família. E aqui diziam pra gente que era uma terra que emanava leite e mel. E disse, vocês têm que conhecer essa cidade. Quando a gente veio para cá, a gente passou muita dificuldade mesmo, porque nós éramos, meu Deus, muito carentes mesmo. E daí, com o tempo, a gente veio conhecendo a cidade e hoje eu digo que realmente é uma cidade maravilhosa. Certamente a mãe e o pai te contaram os motivos da vinda aqui para Blumenau. Você já antecipou, e eu entendi, certamente o telespectador também, que a família veio em busca de oportunidades. Sim, porque quando eu saí com 2 meses de idade de Pranchita, nós saímos e fomos para Clevelândia, uma cidade também bem pequenininha no interior do Paraná. E a gente estava com muita dificuldade, meu pai estava com muita dificuldade de oportunidade lá. Então, a família do meu pai já morava por aqui e morava nas cidades próximas. E daí foi onde surgiu a oportunidade de ele vir para cá exatamente para a gente conseguir ter uma melhor condição de vida, né? Claro que no início foi muito difícil, muito mesmo, muito difícil. E o teu tempo de escola, como é que foi, Silmara? Onde você estudou, onde você cresceu aqui em Blumenau? Eu comecei os meus estudos no Padre José Maurício. Minha primeira professora foi a professora Marlene, eu lembro como se fosse hoje. Daí depois eu fiz a primeira e a segunda série no Celso Ramos. E depois que eu fiz as 2 primeiras séries com a professora Marlene, depois com a professora Maria Lúcia, depois eu vim para o Colégio Padre José Maurício, no Progresso, e estudei ali, até o final, estudei ali. Você parou como é que a gente ensina, como é que chama hoje? Ensino médio, né? Isso, eu fiz até o 7º ano, e depois eu tive que parar de estudar. Minha mãe sofreu um acidente, ficou 29 dias no hospital. Foi uma fase bem difícil que a família passou também. E daí eu parei de estudar. Parou no ensino fundamental? Na 7ª série eu parei de estudar. E daí, para a gente conseguir conciliar todo aquele turbilhão que estava acontecendo, e daí eu comecei a ajudar de forma mais direta. Daí a mãe na recuperação em casa, depois que ela saiu do hospital. E daí depois que que eu parei de estudar, fiquei um bom tempo fora e depois eu voltei para o supletivo. Eu falei assim, não, vou retomar os meus estudos porque eu queria me formar. Terminei os estudos, depois ingressei na faculdade, hoje eu estou fazendo pós-graduação e daí não parei mais, né? Fez graduação em que área? Eu me formei em processos gerenciais em 2014. Me formei em processos gerenciais pela Uniaselv. O curioso, né, que os desafios da vida, as dificuldades te dão oportunidades, né? É verdade, com certeza. E depois, assim, depois que eu terminei a faculdade, pensei, bom, agora o que a gente faz? Agora a gente vai procurar oportunidade para desenvolver o que a gente aprendeu. E eu pensei assim, será que eu vou voltar um dia para a universidade? E depois, antes de me casar, eu comecei uma pós-graduação, um MBA, Gestão de Pessoas e Coach. E daí tive que dar uma paradinha, enfim, por causa da mudança de vida que teve, né, que a gente teve, e veio o filho, e agora retomo agora só para concluir a pós-graduação que eu estou fazendo. Silmara, você é bem jovem, mulher não gosta de falar e nem deveria, por educação, perguntar a sua idade, Não tem mas problema. a aparência mostra que você é uma jovem mulher, né? Eu não tenho problemas em dizer a minha idade, eu tenho 31 anos, tenho 31. E qual foi o teu primeiro emprego aqui? O meu primeiro emprego em Blumenau foi na Bela Janela. Eu até nesse processo que a gente passou, eu conversei foi muito
gratificante poder conversar com o seu Roberto, o Roberto Babi. Meu primeiro emprego foi na fábrica de blackouts. Eu dobrava e embalava blackout. E a minha irmã, a Raquel, hoje ela tem a SG que faz esse trabalho, né? Junto com a Bela Janela. Mas eu comecei ali e sabe quando você se encontra assim, dobrar e embalar blackout, trabalhar por produção, eu amava fazer isso. E a minha irmã, que hoje está com a SG, que faz esse serviço, ela foi a 4ª funcionária que o seu Roberto teve. Então, assim, a nossa vida era pensar em blackout. Trabalhei quase 6 anos. Por 6 anos eu trabalhei ali. Bom, depois você exerceu outras funções, né? Sim. Aí depois, meu pai tem um caminhão. Até hoje ele tem, agora não trabalha mais nisso. Mas ele entregava refrigerantes e fazia a região toda. E daí eu saí de lá para ir para o seminário. Depois que eu saí do seminário, eu disse para o meu pai, eu quero te ajudar. Aí meu pai disse assim, tem certeza? Eu falei, não, eu vou te ajudar. A gente acordava 4 da manhã, Minosso, e a gente ia para a fábrica de refrigerantes, e daí a gente enchia o caminhão de refrigerante, abastecia o caminhão com as notas e tal, e saíamos entregar refrigerante. Foi 1 ano e meio, mais ou menos, que eu trabalhei com o meu pai. Eu vou te falar assim, ó, que eu acho que com relação ao profissional, foi o momento mais importante da minha vida. Eu estive muito próxima do meu pai. Eu não era um patrão, né, como meu patrão, mas assim, a gente teve tanto tempo, porque a correria do dia a dia parece que a gente se encontrava só à noite em casa, e poder passar o dia inteiro com ele, a gente trocava ideia, eu fazia planos, a gente conversava, foi tão gostoso esse 1 ano e meio, foi bem gratificante. E eu dizia, pai, agora eu sou chapa. Trabalhei com ele, foi muito gostoso, muito gostoso. Qual foi a reação do pai, da família, que lá atrás, como você contou, chegaram em Blumenau em busca de oportunidades, né? E eles que enfrentaram muitas dificuldades lá no interior do Paraná. Quando saiu o resultado e a Silmara apareceu entre os 15 vereadores, né, sendo vereadora eleita para servir Blumenau. Foi muito emocionante, porque assim, Minosso, a primeira pessoa que disse para mim que um dia eu lutaria pela cidade na linha de frente foi meu pai. Porque eu já havia sido convidada muitas vezes e eu sempre dizia não é para mim. Eu gosto dos bastidores, porque eu tive uma experiência aqui na Câmara de quase 7 anos trabalhando nos bastidores, né? Então, assim, sempre amei trabalhar nos bastidores. Eu não me via na linha de frente. E o meu pai dizia, você não pode dizer que não. Não diga mais que não, porque Deus tem isso para você. Ele dizia para mim, eu disse, não, pai, não, eu dizia. E ele me incentivou muito. Ele disse, as suas ideias, o jeito que você trata o povo, as pessoas precisam disso. Eles, então, não diz mais que não. Eu quero que um dia você encare esse desafio. Quando saiu o resultado, porque como saiu muito tarde, o meu pai já tinha ido descansar. Mas quando ele soube do resultado, porque daí, é claro, acordaram ele, né? Ele se emocionou muito, minha mãe se emocionou muito, muito, muito. E a família inteira, né? Porque foi um projeto que a família toda se envolveu de forma intensa, sabe? E você, como reagiu a essa eleição? Quando saiu o resultado, as pessoas começaram a me ligar para dar parabéns. Eu disse, não, espera, não, ainda não, calma, não. Não caiu a ficha, sabe? Não tinha caído a ficha. E o pessoal, não, se você entrou, eu disse, não, espera, por uma questão de legenda, a gente ficou estudando, eu disse, eu não quero criar uma falsa, né, expectativa e de repente dizer, não, né, não entrei. Aí quando eu vi o resultado ali, escrito eleita, ainda eu esperei um pouco, aí a minha prima que estava com a gente disse assim, não, espera gente, porque a Silmara ainda não gritou, ainda não vimos, né, dar pulinho, mas quando a gente viu que realmente saiu, meu Deus, foi muito emocionante, chorei bastante porque foi bem emocionante. Foram quase 2.000 votos, é muita gente. É muita gente. Sabe, Minosso, e eu digo assim com muita alegria mesmo. Nós fizemos uma campanha tão limpa, tão limpa. E claro que a gente não tem que se gloriar disso, porque essa é a nossa obrigação, fazer uma campanha sem corrupção. Porque se a campanha já é de forma duvidosa, imagina o mandato, né? Mas foram 1.961 votos.
sem prometer nada para ninguém. Para ninguém. Sabe aquela história assim, ó, olha, se eu tiver oportunidade, eu vou te ajudar? Nem isso, nem isso. Todos que trabalharam com a gente, trabalharam acreditando no projeto. Foram voluntários que não receberam salário para isso, sabe? E assim, ó, e as pessoas que votaram foi porque acreditaram mesmo no projeto. A gente não prometeu nada para ninguém, não pagou nada para ninguém votar na gente. Então, assim, ó, o meu coração hoje celebra que foi uma votação gratuita, né? Foram votos gratuitos que acreditaram muito, muito no projeto mesmo. Agora, além do pai, que foi o responsável, como é que chama seu pai? Jacir. Jacir, além do seu Jacir, que foi o grande culpado, então, de incentivá-la. Ele é minha mãe, meu Deus, sempre incentivava. Fala o nome da mãe, senão. Inês. Então, mas você também, com essa experiência de assessora parlamentar, ajudou certamente na campanha e vai te ajudar muito mais como vereadora, né? Com certeza. Assim, quando eu estou casada há 2 anos e meio, quase 3 anos agora, no tempo de solteira, quem começou com essa história toda foi meus pais, né? E depois que eu casei, meu marido, quando veio o convite, o meu marido, meu Deus do céu, meu esposo Abner disse assim, ó, Sol, ele me chama de Sol, eu acho que vai dar para fazer um excelente trabalho pelo povo, eu acho que a gente tem que encarar essa. Então, depois foi um grande incentivador. E toda essa experiência que eu tive, Minusso, foi rica, sabe? Foi muito rica, porque hoje a gente sabe quais são os caminhos que a gente pode ajudar as pessoas e o que a gente não tem como fazer, sabe? Então, assim, a gente aprende o que fazer e o que não fazer. Então, com certeza, a gente vai conseguir ajudar as pessoas, porque hoje uma das coisas que falta muito para o povo é a questão da informação, né? Então, eles recorrem ao gabinete do vereador. Então, essas informações e essa experiência que a gente adquiriu, meu Deus, vai somar muito para a nossa cidade. Foi uma faculdade, né? Foi uma faculdade. Silmara, nós vamos fazer um breve intervalo e depois vamos falar, né, sobre as tuas prioridades, metas, enfim, como vai ser a Silmara da Silva Miguel no papel de vereadora aqui em Blumenau. Até já! Estamos de volta na sequência do programa Fala Vereador. Hoje é o Fala Vereadora porque a minha entrevistada é a Silmara da Silva Miguel, eleita vereadora. Ela estará na gestão de 2021 a 2024, na próxima legislatura, portanto. Nós falávamos sobre a tua trajetória de vida, como tudo aconteceu para chegar a colocar o nome à disposição da sociedade blumenauense e depois a realização de um sonho, né, até familiar, de ser eleita vereadora na cidade de Blumenau. Como é que a Silmara imagina aqui, sentado numa cadeira do parlamento? Por um bom tempo, eu sonhei muito com poder ser útil na vida das pessoas. Embora eu não esperava um dia estar numa cadeira aqui, mas às vezes parece, Minusso, que a ficha não caiu, assim, sabe? Mas eu planejava muito, assim, isso a gente poderia fazer pelo povo, isso a gente poderia fazer. Então, assim, eu tenho alguns projetos bem específicos que eu acho que vai dar para a gente contribuir para a cidade. Uma das coisas que eu me propus na campanha, e agora muito mais no exercício do mandato, eu preciso e eu desejo muito conversar com a minha cidade. Porque
Existem 35 bairros em Blumenau e não tem como dizer que nós temos o vereador do bairro. Não existe vereador do bairro, existe Porque são 15 vereadores 15 para vereadores 35 para bairros. 35 bairros, são 15 vereadores para uma cidade, né? Então, assim, como é Para que... mais de 300 mil habitantes. Exatamente. E como é que eu vou conversar com a minha cidade, sendo que se eu moro, por exemplo, na Velha, como é que eu vou saber das demandas do Progresso? Que são distantes esses bairros. Eu preciso conversar com eles. Então, um dos projetos que eu tenho no meu coração é reestruturar associações de moradores. Porque se a gente reestrutura associações de moradores claro, a direção da associação sejam pessoas puramente da comunidade, que se importem com aquela comunidade, a gente vai conseguir trazer... Eu até separei a cidade por região e a gente deseja fazer, vamos chamar a comunidade ou vamos ir até a comunidade vamos ouvir a região sul, por exemplo, hoje. E em poucas reuniões, os representantes dessas associações vão vir, ou nós vamos até eles, em poucas reuniões, Minosso, nós vamos conversar com a nossa cidade inteira e nós vamos saber todas as demandas que existem na cidade. Então, assim, vai ser um processo a médio e longo prazo, a gente sabe disso, mas a gente quer começar já no início do ano com o pé no acelerador, né? Uma das coisas que eu acho importante ressaltar, eu e a minha colega Cris, que eu tenho um carinho muito grande por ela, fiquei muito feliz com a eleição. Nós, como as duas mulheres na Câmara, eu sempre digo e já conversamos sobre isso. Nossa intenção, a minha intenção, não é vir medir força com os homens. Não. É unir força com os homens, porque a cidade ganha assim. Então, assim, eu vi uma questão assim que me machucou muito essa semana retrasada, até eu não me posicionei na internet sobre isso, mas foi uma coisa que me machucou muito, me chocou muito, foi a questão do feminicídio que aconteceu no bairro Fortaleza. E naquela semana eu sentei para conversar com um parlamentar, com o deputado Ismael, inclusive, que é o presidente do meu partido, para ver o que daria para fazer com relação a isso. Porque a gente precisa tratar a raiz do problema, né? Então, a gente tem algumas ações com relação à mulher para trazer agora, já no início do ano que vem. Inclusive, agora, ainda esse ano, eu estou indo para Balneário buscar algumas informações de uma Procuradoria da Mulher que tem lá. Algumas ações que a gente quer fazer direcionadas à mulher. E nós temos alguns projetos, porque, na verdade, a intenção não é trabalhar só pelas mulheres, é trabalhar pela nossa cidade. Sim, porque o papel do vereador, da vereadora, além de legislar, é fiscalizar. Mas tem ali uma linha de atuação, bandeiras, prioridades. Aumentou agora a bancada feminina, são 2 mulheres, né? Pela primeira vez na história. Pela primeira vez. E realmente isso é uma honra para a gente, né? A intenção, Minosso, é que quando terminar esse mandato, que se inicia o ano que vem, as mulheres de Blumenau entendam que elas podem também sair e despontar na vida pública também, né? Eu digo que a bancada feminina aumentou porque são 2 vereadoras nesta legislatura próxima, porque anteriormente nós tivemos vereadoras também no parlamento, mas uma em cada legislatura. A primeira delas, que foi eleita e depois foi eleita por um segundo mandato, foi a saudosa Maria do Carmo, a polaca. Nós tivemos a Alzina Micheluzzi, a Yara Luff, a Maria Emília de Souza e a Elinice Luqueta. Lógico, tivemos outras vereadoras que assumiram aqui, umas com menos tempo, outras com mais tempo, mas na condição de suplente, né? Sim. E poder chegar nesse patamar que a gente chegou é uma grande responsabilidade. Eu entendo isso, uma grande responsabilidade. É um desafio muito grande, mas é uma honra. Poder fazer algo pela nossa cidade é uma honra, é uma honra. Então, a gente está à disposição. Por isso que eu disse, eu quero conversar com a minha cidade, porque as demandas são muitas, né? Só que as pessoas, o nosso povo de Blumenau, o povo tem tanta ideia, Minosso, o povo tem tanta ideia para passar. Olha, o que daria para fazer? Aqui no nosso bairro acontece essa situação, a gente poderia fazer dessa forma para resolver. Então, a gente ouvindo a cidade, a gente consegue
ter uma visão muito mais ampla e, na verdade, essa cadeira não é minha, ela é nossa, né? Eu sempre falei isso, essa cadeira não é minha, ela é nossa. Esse projeto não pode ser meu, ele tem que ser nosso, para que a gente possa desenvolver um trabalho junto, porque a gente precisa do povo para chegar às urnas. Para a gente chegar aqui, a gente precisou do povo. Agora, muito mais a gente vai precisar do povo no exercício do mandato. Paranaense da cidade de... Pranchita. Só para recapitular que está chegando agora, mas você veio para Blumenau, menina. 4 aninhos. 4 aninhos, fez a vida aqui, né? Sim. E continua Sou trabalhando. blumenauense de coração. E agora com uma responsabilidade maior, vereadora, né? Nessa próxima legislatura. E a tua relação, você é evangélica, né? Sou evangélica, isso. E a relação de parlamentar com a igreja, como é que você define? Na verdade, eu fui lançada, né? Foi quem surgiu essa ideia de lançar foi o meu pastor. Falou assim: Silmara, eu acho que a gente precisa ser relevante na vida das pessoas. Eu sou uma cristã que estou vereadora, né? A minha base é essa. Porém, eu não sou vereadora da igreja, eu sou vereadora da cidade. Então, assim, é a minha base, foi quem me lançou. Eu tenho muitos votos mesmo dos evangélicos, eu acredito muito e devo muito isso à nossa igreja. E uma coisa muito especial que meu pastor, inclusive, quando começamos a conversar sobre isso, ele disse para mim: Silmara, a gente quer que mais do que uma vereadora cristã, a gente quer que você trabalhe pela cidade. Então, eu acho isso muito importante, porque cada um tem a sua crença, cada um tem a sua origem, enfim, e com respeito, a gente vai fazer por um bem comum. Porque, na verdade, a gente segmentou muito, né? A gente segregou muito as pessoas, grupo A, grupo B, grupo C, grupo D, né? E, na verdade, existe uma grande casa que é a cidade e existe uma grande família que é o povo, né? Bom, mas a Silmara não é só fiel da Igreja Assembleia de Deus, de frequentar. Você exerce lá, desempenha várias funções, né? Isso, nós somos pastores. Meu esposo é pastor integrado. Nós fazemos um trabalho muito bacana com o ministério e é uma honra. Eu estou fazendo já desde o início da pandemia, nós começamos a fazer lives do Ministério Filhas da Graça, e essas lives que a gente faz toda semana, a gente tem sentido umas experiências assim, de pessoas que estão, sabe, as pessoas que estão desprovidas de esperança e começam a ouvir uma palavra de renovo, uma palavra de vida, isso transforma a vida das pessoas, né? Então, nós trabalhamos de forma integral na igreja, até então, e temos uma vida muito ativa. Eu canto, eu ministro no grupo de louvor nas quintas-feiras, eu canto junto com as meninas e os meninos na quinta-feira, saio por aí dar palestras, ministrar. O meu esposo também, ele é responsável pelo Ministério Homens de Honra, que é grupo de homens, e a gente sai pelas igrejas, a gente sai palestrar, cantar, isso é muito gostoso. Como é que você vai conciliar a vida de parlamentar com esse trabalho na igreja e a vida de esposa e mãe, né? Porque tu tem um bebê. Sim, ele tem 1 ano e 1 mês agora. A gente conversou muito sobre isso antes de despontar para esse desafio, antes de dizer sim para esse desafio. A gente analisou muito mesmo, sabe? Então, assim, o que a gente precisa entender é que até o próprio Deus, ele tem uma agenda organizada. Porque até para criar o mundo, eu acredito na criação divina do mundo, ele se organizou para isso. Então, quando a gente tem uma agenda organizada, a gente dá conta, assim, do recado. Claro que eu tenho, com relação à minha vida pessoal, o esposo, filhos, eu tenho um esposo que me ajuda muito, sabe, Minus? E a minha mãe também me ajuda muito. A gente tem tomado algumas providências agora para a gente se readaptar a essa realidade. E, com certeza, eu vou dar meu melhor, continuando fazendo os meus trabalhos na igreja, e é o que eu desejo, né? Palestrando e cantando. Dá para conciliar, sim. E, claro, tem uma agenda intensa na vida parlamentar e a gente consegue. Silmara, muito obrigado por essa conversa. Sucesso nesse desafio que é ser vereadora de Blumenau. Obrigada, Minosso, pelo espaço. Eu me coloco à disposição das pessoas, porque, como eu sempre disse, esse projeto não é meu. É um grande projeto, mas ele tem que ser nosso. Para a gente ter êxito nesses 4 anos de trabalho, a gente precisa muito dessa unidade. Quando eu quis dizer desafio,
No sentido de ser grato, no caso, dessa condição de ser vereador, servir o povo. Meu Deus, é uma honra, Minosso. Eu estou muito feliz e muito disposta. Eu estava conversando com uma dona de um restaurante essa semana passada e ela disse: Meu Deus, é contagiante a tua empolgação, que legal ver você tão empolgado. Eu falei: a gente precisa continuar assim. Sucesso. Obrigada, Minosso. Obrigada por tudo. Silmara da Silva Miguel, vereadora eleita na cidade de Blumenau, que estará no Parlamento Blumenauense nos próximos 4 anos. E assim, amigos e amigas, estamos concluindo aqui mais uma edição do Fala Vereador. No caso, hoje foi o Fala Vereador. Um grande abraço e até a próxima.